Selic foi a 14,75%. Isso mesmo, quase 15% de juros ao ano, nominal, livre de risco, ou melhor, é o investimento mais seguro que você pode ter. O governo em geral não dá calote na dívida pública, a gente não tem um histórico grande disso. Qualquer coisa que você for empreender, você vai montar uma loja de brigadeiro ou uma fábrica, você vai ter risco, pode ser que você não venda, pode ser que exploda a fábrica, pode ser que você seja assaltado, pode ser que você tenha novos competidores, todas as condições de mercado podem ocorrer de tal forma que você não tem um retorno garantido do teu projeto. Comprando título público, não, você recebe os 14,75%, aí tem que ver imposto de renda, né? Aí alguns pagam um pouco mais, um pouco menos, pré-fixado, pós-fixado, mas enfim. Entendeu o que eu tô falando, né? Um investimento mais seguro, Tesouro Selic, né? Vai te dar isso no ano. E isso é um problema de várias formas, né? Porque você não tem projeto que pague o retorno do investimento, mais ali um prêmio de risco para você aceitar empreender, todo o esforço, desgaste emocional, físico que você pode ter num projeto. Dificilmente você vai receber os 14,75% ao ano, ou melhor, mais que isso, né? Que compense essa empreitada, né? Então, a maneira, o remédio que a gente aplica para combater um problema que existe, que é o problema da inflação, é você desacelerar a atividade econômica. Significa você tornar mais caro para as empresas investirem, para os consumidores tomarem crédito, para realizarem suas compras, aquela compra parcelada, né? Por mais que alguns digam por aí que o consumidor brasileiro não se importa com os juros, só com a parcela. Pois é, mas você vai ter que pagar mais parcelas, isso vai impactar a renda das pessoas. A gente pode imaginar que uma parte dos brasileiros faz a continha, né, para ver se vale a pena ou não. Então tudo isso acaba impactando, né, negativamente a economia. E esse é o remédio principal que a política monetária tem para combater a inflação. A gente não tem uma inflação alta, o IPCA deve estar acumulado uns 5,5%, está acima da meta de inflação, por isso, né, como o Banco Central tem um compromisso legal em trazer a inflação para a meta, que hoje é 3% ao ano, pode variar ali entre 1,5% e 4,5%, mas de toda forma está acima da meta, o Banco Central tem que aumentar os juros real, que é o nominal, a Selic descontada da inflação esperada, para conseguir trazer a inflação, os preços para baixo. Né? Aí você fala, mas o remédio não é amargo demais? Então, vários questionamentos podem surgir aqui. Não é muito foda, precisa de tudo isso? Do jeito que as coisas estão atualmente, parece que sim. Você tem que entender o seguinte: imagine que você tem um problema de obesidade, né? Aí você tem vários campos da sua vida, é um problema que engloba muita coisa. Se você não teve esse problema na sua vida ou na sua família, vou te dizer, são vários caminhos que você tem que seguir para conseguir perder peso, né? Você tem que fazer uma dieta menos calórica, você tem que aumentar a atividade física, você tem que melhorar o teu mental, para conseguir, né, lidar com situações difíceis, sem comer. Enfim, você tem uma série de medidas. Imagine que você só tenha uma delas. Então vamos colocar aqui, a dieta foi pro saco. Todo dia você vai comer uma caixa de bombons. Né? Vai ser assim, tem o que fazer. E vamos supor que o mental também tá péssimo. Tua vida pessoal tá ruim, você tá descontando a comida. Então só sobrou o exercício físico. Né? O Banco Central é esse cara, que a única coisa que ele tem para combater a obesidade é a atividade física. O que ele vai ter que fazer com você? Correu 42 quilômetros, uma maratona todo dia. Para compensar tudo que você tá comendo. Né? Então é isso. Falta para a gente ter uma estabilidade de preços mais tranquila, outros players do cenário econômico fazerem a parte deles. E, principalmente, o governo, né? Ou os governos, para não deixar só na conta do executivo. Também o legislativo tem um impacto importante nisso, uma vez que as emendas parlamentares somam vultuosos valores hoje em dia. E o judiciário também, que não só porque custa muito caro comparado a outros países em relação ao PIB, do jeito que você quiser medir, tem uma série de penduricalhos caríssimos, como também ele gera
custos para o executivo, não só através dos precatórios, mas também interferindo, né, em algumas políticas públicas, como é o caso na área da saúde, que o judiciário manda pagar medicamento, né, que não está no SUS, então isso também é um custo, e é um custo muito alto. Né? Então, todos os poderes, né, não colaboram, né, para a gente conseguir baixar a expectativa de inflação. Se você olhar o último relatório Focus, tá mais ou menos estável agora, mas a gente teve uma subida, né, ao longo dos últimos 12 meses, de pelo menos uns 2,5 pontos percentuais na expectativa de inflação para esse ano. Significa que a cada semana que passa, os agentes econômicos estão esperando uma inflação mais alta, né, para o ano que esperavam anteriormente. Por quê? Porque o governo gasta demais, né, os governos, de novo. Mas vamos colocar aqui o protagonista dessa situação, que é o executivo. O executivo, o governo Lula atual, ele assume, ele aumenta muitos gastos com programas sociais, com transferências, aumenta salários de funcionários públicos, corrigindo a inflação passada, mas de toda forma aumenta. Promove uma série de aumentos de gastos, promete um aumento de receita que não vem, e quando vai anunciar o corte de gastos, como no final do ano passado, é um corte muito modesto. Né? De toda forma que a regra fiscal que ele criou, que é uma regra mais soft do que o teto de gastos que tinha anteriormente, provavelmente não vai ser cumprido no ano que vem, né? Ou vai ter que mudar a meta para cumprir, ou seja, não vai ser cumprido. E há quem diga, quem tem feito as contas, o Marcos Lisboa tem dado entrevistas a respeito disso, que mesmo se cumprisse não seria o suficiente. Né? Então, tá todo mundo vendo que não tem receita para tanto gasto e que a dívida vai estourar lá na frente. Então, se o governo não vai aumentar a receita tributária, não vai cortar gasto, né? E não tem nenhuma comunicação de que esse seja um foco do governo. E agora, já que a eleição no ano que vem, não vai ser mesmo. Então, o que sobra é financiar gasto público com inflação. Né? Isso vai para a conta do consumidor, principalmente aquele que não se protege tão bem, né, dos choques de preço, que não tem acesso a produtos financeiros tão sofisticados ou que pagam tão bem que podem protegê-lo melhor. Tá? Então, a inflação é um imposto que é colocado sobre os mais pobres. Né? Agora, veja, então, uma das explicações para o juros ser tão alto é essa porrada que o Banco Central tem que dar na economia, né? Porque o fiscal não está sendo bem feito. Né? Não está sendo feito como necessário. Tá? Não estou falando que é fácil fazer, tá? Isso envolve acordos políticos de todas as partes. Mas claramente não tem liderança do executivo aqui hoje. Tá? Não é foco, não é prioridade. Se não é prioridade para o executivo, não é o legislativo que vai sair fazendo e nem o judiciário que vai sair cortando seus penduricários. Né? O segundo ponto que chama atenção é o tamanho da dose do remédio. Tá? Então, tudo bem, a gente está pagando um prêmio de risco maior por conta desse comportamento errático do fiscal. Mas será que faz diferença? Quer dizer, o cara tá vendo o governo gastando demais. Tá, eu vou pagar mais juros para compensar esse risco dele. Tá bom, eu entendo a teoria. Mas tem um limite, quer dizer, se o cara tá vendo que vai explodir a dívida, talvez tanto faz quando você pagar mais para ele, ele não vai querer comprar o papel. Né? Dito isso, ainda estamos conseguindo rolar, né, as dívidas. Quer dizer, o governo tem demanda, tem liquidez na dívida pública. Né? Mas, claramente, tem um certo limite para isso. Né? Então, talvez essa dose grande de juros que a gente está dando, não sei, não resolve um problema. Né? Então, chega uma hora que você fala pro cara assim, olha, você tá comendo demais, os 42 km tá dando mais conta, vamos correr 85. Não dá pra correr 85 km no dia. Pessoas normais, né? Então, talvez estejamos num limite aqui do que seja razoável. Ou a porrada que eu dou de juros no cidadão médio, no dono da padaria, é forte demais para compensar o resto que eu não tenho feito, né? Que não tenho impacto. Terceiro ponto, a composição do índice de inflação. Eu não gosto muito de falar disso porque quando a gente começa... de novo, vamos voltar na obesidade, né? Eu reclamar que o índice de inflação tá errado, ou que a meta de inflação tá errada, é tipo eu reclamar que eu sou obeso porque eu tá usando IMC para medir, e o IMC não é a melhor métrica de medição de composição corporal, o que é verdade. Mas isso não foge do problema que você tá ali, tá obeso, né?
Independente da métrica que você usar. Talvez outra métrica esteja menos obeso, mas ainda assim está obeso. Então, tirar os preços administrados da inflação, usar só o núcleo, ou mudar a meta, subir a meta, todos artifícios que escondem um problema estrutural da economia brasileira, que é a gente não consegue cortar gasto. A Constituição brasileira, ela já engessa por natureza o gasto público, porque você não pode demitir funcionário público. É muito trabalhoso fazer isso, com sérias possibilidades de judicialização. A gente tem uma conta previdenciária que só aumenta, porque a gente tem uma previdência relativamente generosa, o tamanho da pobreza do país, principalmente no setor público, e mais ainda para os militares. E ainda o atual governo assumiu e reindexou na receita, né, alguns gastos, como saúde e educação. Então, botou lá o mínimo constitucional que voltou. Então, mesmo que você tenha mais arrecadação, você aumenta o gasto, que é uma coisa que não faz muito sentido. Tá? Eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso no futuro. Bom, então dito isso, é um problema estrutural. Né? Então, mesmo que você mude as métricas, você vai ter que encarar o problema em algum momento. Tá? E outro ponto é que essa coisa dos índices, né, é que algumas empresas, alguns players maiores, eles têm acesso a linhas de crédito que fogem da lógica de mercado. Então, linhas de crédito mais baratas, subsidiadas, tem uma série de subsídios locais, né, o governo tem um banco de fomento que pode dar uma linha de crédito mais generosa. Então, tudo isso também tira alguns grandes players dessa lógica de retrair demanda, né, retrair investimento. Então, os caras conseguem uma linha de crédito mais favorável e eles não são afetados tanto assim pelo aumento da Selic, né, ou só de forma indireta. De forma que, de novo, você dá uma porrada no padeiro, o cara pequeno, porque às vezes o grande não responde tão bem à mudança dos juros. Ponto é, seja lá qual for, a gente deve estar hoje em 9% ou 8,5% de juros real no ano. É muita coisa, né? É praticamente dando um tchauzinho para a recessão que vai chegar. A gente sabe que a gente vai ter que desacelerar a economia. O mercado de trabalho está em... A taxa de desemprego está em 7%, a renda do trabalho cresce a um ritmo muito forte, por choque de demanda, tá? Não por produtividade, então o que significa que não é sustentável por muito tempo. E todo esse aquecimento teria que ter um momento, como todo ciclo econômico, de desaceleração. A questão é, talvez a porrada seja muito forte, né? E certamente vai ser um problema nos próximos meses. A questão é, quando será que a gente volta a cortar juros, né? A boa notícia, se tem uma boa notícia, é que o mercado dá alguns sinais que acredita que já nesse ano a gente volte a reduzir a taxa de juros, né? Se esperava que os juros chegassem a 15% durante esse ano, a Selic. O Banco Central chegou a assinar com isso também, explicitamente. Mas agora o mercado já está esperando que pare nos 14,75, que é um sinal de que o mercado já está vendo sinais de desaquecimento da economia, que eles existem, e já está apostando que uma hora esse jogo começa a virar. E você, o que acha da política monetária, política fiscal, de todos os sistemas? Pode discordar, pode comentar. Deixe o comentário abaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.